Pessoal, sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Joaquim, gente. Moçada, eu sou o professor Joaquim e nesse vídeo a gente vai agora para a parte 4 de questões sobre médias. Dessa vez nós vamos falar sobre média harmônica. Pessoal, todas as questões foram organizadas por ordem de dificuldade, da mais fácil para a mais difícil. Assim, a minha sugestão é que você assista todo o vídeo na ordem que ele está, para poder ajudar aí no seu entendimento, beleza? E também sempre lembrando, a maneira que eu resolvo as questões aqui no canal é apenas a minha sugestão de resolução. Você pode resolver da maneira que você quiser, da forma que você achar melhor ou que você se sentir mais confortável. Esta aqui é somente a minha sugestão de resolução para poder ajudar a quem precisa estudar matemática, beleza? Então bora lá para a gente resolver questões de média harmônica. Então vamos lá, nossa primeira questão, pessoal, que foi uma questão elaborada aqui pela Banca Energia Essencial para a prova do concurso da Prefeitura de Júlio de Castilhos, no Rio Grande do Sul, do ano de 2012. A questão diz assim: a média harmônica entre esses dois números é qual desses daqui? Bom, veja, a gente precisa determinar aqui a média harmônica entre esses dois números aqui, ó, 5 e 2 sobre 5. Então a gente precisa encontrar aqui qual que é a média harmônica que eu vou representar aqui, ó, por MH. Para a gente encontrar a média harmônica de um conjunto de valores, isso aqui vai ser uma razão. Então, se é uma razão, vamos colocar aqui, ó, um traço de fração. Esta razão, pessoal, vai ser entre a quantidade de termos que a gente tem aqui. Então, quantos termos que nós temos? Nós temos aqui, ó, 2 termos. Então, a razão vai ser entre 2 e a soma dos inversos desses números que estão aqui no nosso conjunto de termos. Então, a soma dos inversos desses números. Então, repare, qual que é o inverso de 5? O inverso de 5 é 1/5. Qual é o inverso de 2 sobre 5? O inverso de 2 sobre 5 é 5 sobre 2. Mas é a soma desses inversos. Então, a gente precisa somar esses valores aqui. Então, repare, isso aqui é uma soma de frações. Como é uma soma de frações, a gente precisa tirar daqui, ó, o mínimo múltiplo comum. E qual que é o nosso mínimo aqui entre 5 e 2? Nosso mínimo aqui é 10. Pronto, então nós vamos colocar agora um único denominador aqui, ó, 10, que é o nosso mínimo. Pegamos esse mínimo, dividimos embaixo o resultado e multiplica em cima. 10 dividido por 5 aqui vai dar 2, vezes 1 vai dar 2. 10 por 2 dá 5, vezes 5 aqui, ó, mais 25. Somando aqui, ó, 2 com 25 aqui vai dar 27. Portanto, o resultado dessa soma dessas frações aqui deu 27 sobre 10. Então, a soma dos inversos desses números aqui deu 27 sobre 10. Então, a média harmônica vai ser a quantidade de termos que a gente tem aqui no conjunto de termos, dividido por essa soma desses inversos aqui, que foi 27 sobre 10. Bom, aqui nós temos fração sobre fração. Fração sobre fração, a gente conserva a primeira, que nesse caso é 2, e multiplica pela segunda invertida. Então, o inverso de 27 sobre 10 vai ficar vezes 10 sobre 27. Para multiplicar, aqui nós temos um número inteiro vezes uma fração. Então, a gente vai colocar aqui, ó, um traço de fração e vou multiplicar o 2 aqui, ó, por 10. 2 vezes 10 aqui vai ficar 20 sobre 27. Portanto, a média harmônica entre esses dois números deu 20 sobre 27. E essa resposta entra aqui na letra C. Show de bola, foi uma questão até tranquila, não foi, gente? Vamos agora para a questão 2, pessoal, que foi uma questão elaborada pela Banca Funcab para a prova da CEPLAG de Minas Gerais do ano de 2014. A questão diz assim: a média harmônica do conjunto de dados é qual desses daqui? Então veja, a gente precisa encontrar aqui qual que é a média harmônica desse conjunto de valores aqui, desses dados. Repare, os números que foram dados para a gente foram 1, 4, 4, 2. A gente quer determinar aqui qual que é a média harmônica desse conjunto de valores. Para a gente determinar a média harmônica, a gente vai colocar aqui, ó, um traço de fração.
Aqui na parte de cima é a quantidade de termos que a gente tem aqui no conjunto. Nós temos quantos termos aqui? Nós temos 1, 2, 3, 4. Então aqui na parte de cima a gente vai colocar 4. Dividido agora pela soma dos inversos desses valores. Então a gente precisa pegar aqui os inversos desses valores e somar. Bom, qual que é o inverso de 1? O inverso de 1 é o próprio 1. Qual que é o inverso de 4? O inverso de 4 é 1 quarto. O inverso de 4, 1 quarto. E qual é o inverso de 2? O inverso de 2 é meio. E agora a gente soma esses inversos. Para somar esses inversos, observe. Como a gente tem fração, a gente precisa reduzir todos aqui ao mesmo denominador. Para isso, a gente precisa tirar aqui o mínimo múltiplo comum. E qual que é o nosso mínimo múltiplo comum aqui entre 4 e 2? O nosso mínimo, nesse caso aqui, é fácil, vai ser o próprio 4. Pegamos agora esse mínimo, a gente vai colocar aqui no mesmo denominador. Então, aqui vai ficar todo mundo com o denominador 4. Agora, a gente pega esse mínimo, divide embaixo o resultado e multiplica em cima. 4 por 1, 4. Vezes 1, 4. 4 dividido por 4 dá 1. Vezes mais 1, mais 1. 4 dividido por 4 dá 1. Vezes mais 1, mais 1. 4 dividido por 2 dá 2. Vezes mais 1, mais 2. E agora a gente soma essa parte de cima aqui, ó. Somando aqui a gente vai ter 4 mais 1, 5, mais 1, 6, mais 2, 8. E 8 dividido por 4 aqui vai dar 2. Portanto, a soma dos inversos desses valores aqui deu 2. Então, aqui na parte de baixo a gente vai colocar 2. 4 dividido por 2 vai dar 2. Portanto, a média harmônica desse conjunto de dados deu 2. E essa resposta eu tenho aqui na letra A. Show de bola, foi mais uma questão bem tranquila, não foi, gente? Questão 3, pessoal. Questão 3 diz assim: a média harmônica do conjunto dado é igual a qual desses daqui? Então, veja, nós queremos a média harmônica desse conjunto de valores aqui, ó, que são 2, 3, 5 e 6. Então, nós queremos aqui a média harmônica desse conjunto de valores. Para a gente determinar a média harmônica de um conjunto de números, a gente vai colocar aqui, ó, um traço de fração. Aqui na parte de cima vai ser a quantidade de termos que a gente tem no conjunto dado. Nós temos aqui, ó, 4 termos. Então, aqui na parte de cima vai ser 4. Aqui na parte de baixo a gente vai colocar a soma dos inversos desses valores. Então, a gente vai pegar os inversos de cada um desses números e depois a gente soma eles. Então, vamos lá. Qual que é o inverso de 2? O inverso de 2 é 1 sobre 2. Qual é o inverso de 3? O inverso de 3 é 1 sobre 3. Qual é o inverso de 5? O inverso de 5 é 1 sobre 5. E qual é o inverso de 6? É 1 sobre 6. E agora a gente soma esses inversos. Bom, para somar aqui, observe, nós temos uma soma de frações. Para somar essas frações, a gente precisa reduzir aqui ao mesmo denominador, já que os denominadores são todos diferentes. E para a gente reduzir aqui ao mesmo denominador, a gente precisa tirar aqui, ó, o mínimo múltiplo comum entre esses números aqui. Bom, para a gente tirar esse mínimo múltiplo comum aqui, vamos pegar esses números, vamos fazer aqui a parte. Vamos calcular esse mínimo aqui separado. Então, repare, para a gente calcular esse mínimo múltiplo comum, a gente vai colocar aqui uma barrinha vertical e a gente vai fatorar esses números. Fatorar é decompor em fator primo. Assim, qual é o primeiro número primo que eu posso colocar aqui que é possível dividir algum desses números? Veja que vai ser o 2. 2 por 2 vai dar 1. 3 por 2 não dá, a gente desce o 3. 5 por 2 não dá, a gente também desce o 5. 6 por 2 vai dar 3. Agora não dá mais por 2, mas vai dar por 3. Descemos o 1. 3 por 3 aqui vai dar 1. 5 por 3 não dá, a gente desce o 5. 3 por 3 vai dar 1. E agora, finalmente, vai dar por 5. Descemos esse 1. Descemos esse 1. 5 por 5 aqui, ó, vai dar 1. Descemos esse 1. Quando todo mundo aqui, ó, ficou igual a 1, então aqui encerra o cálculo de nosso mínimo múltiplo comum, que vai ser o produto desses números que estão à direita de nossa barrinha vertical. Então, basta a gente multiplicar esses números aqui. 2 vezes 3, 6. Vezes 5 aqui vai dar 30. Assim, o nosso mínimo múltiplo comum vai ser 30. Portanto, essas nossas frações serão reduzidas a uma mesma fração com o denominador 30.
Pronto, agora a gente pega esse mínimo múltiplo comum que nós encontramos aqui, a gente divide embaixo o resultado e multiplica em cima. 30 dividido por 2 dá 15, vezes 1 aqui, ó, vai dar 15. 30 dividido por 3 dá 10, vezes mais 1, mais 10. 30 dividido por 5 dá 6, vezes mais 1, mais 6. 30 dividido por 6 dá 5, vezes mais 1, mais 5. E agora a gente soma essa parte de cima aqui, ó. Somando esses valores aqui vai dar quanto? 15 com 5, 20, mais 10, 30, mais 6 aqui, 36. Então o resultado dessa soma deu 36 sobre 30. Mas repare, a gente pode simplificar isso aqui, ó, dividindo em cima e embaixo por 6. 36 dividido por 6 aqui vai dar 6. 30 por 6 vai dar 5. Assim, o resultado dessa soma vai dar 6 sobre 5. Portanto, a média harmônica vai ser o total de termos, que são 4, dividido pela soma dos inversos que a gente encontrou aqui, foi 6 sobre 5. Fração sobre fração, a gente conserva a primeira aqui, ó, que é 4, e multiplica pela segunda invertida. Então, invertendo 6 sobre 5, vai ficar vezes 5 sobre 6. E agora aqui é só multiplicar esse número inteiro por essa fração. Então, vou colocar aqui, ó, um traço de fração. 4 aqui vezes 5, aqui vai dar 20 sobre 6, que ainda dá para simplificar isso aqui também, ó, dividindo em cima e embaixo por 2. 20 por 2 vai dar 10. 6 por 2 vai dar 3. Portanto, a minha média harmônica vai ser 10 sobre 3. No entanto, observe que as respostas aqui, ó, como decimal. Então, nós vamos pegar essa fração e transformar nesse número, algum desses números decimais. Então, é só pegar o 10 e dividir por 3. Como ele quer com duas casas decimais, então 10 dividido por 3 com duas casas decimais, a gente encontra 3,33. Então, a média harmônica deu 3,33. E essa resposta tem que ir na letra D. Show de bola, foi uma boa questão, não foi, gente? Questão 4, pessoal, foi uma questão elaborada pela banca FGV para a prova do concurso da Câmara de Taubaté do ano de 2022. A questão diz assim: a média harmônica de um conjunto de números diferentes de zero é o inverso da média dos inversos dos números dados. Considere esses números 2, 4 e 6. A média harmônica desses três números é qual desses daqui? Bom, veja que foram dados aqui esses três números, 2, 4 e 6. E a gente quer calcular aqui qual que é a média harmônica. Bom, média harmônica a gente sabe que vai ser dada da seguinte maneira. Vamos colocar aqui um traço de fração. Aqui na parte de cima é a quantidade de termos que a gente tem. A quantidade de termos aqui, ó, são 3 termos. Então aqui na parte de cima vai ser 3. Na parte de baixo vai ser a soma dos inversos desses valores. Então a gente vai pegar os inversos de cada um desses números e depois a gente soma eles. Bom, qual que é o inverso de 2? O inverso de 2 é 1 sobre 2. Qual é o inverso de 4? É 1 sobre 4. Qual é o inverso de 6? 1 sobre 6. E agora a gente soma esses inversos. Agora repare, nós vamos somar aqui, ó, essas frações. Como é uma soma de frações que tem os denominadores diferentes, então a gente precisa reduzir aqui ao mesmo denominador. Para isso a gente precisa tirar aqui, ó, o mínimo múltiplo comum. Então vamos tirar o mínimo múltiplo comum entre esses números aqui à parte. Eu peguei esses três números, vamos escrever aqui, ó, 2, 4 e 6. Para a gente tirar esse mínimo múltiplo comum, a gente vai colocar aqui uma barrinha vertical e a gente vai fatorar esses números. Fatorar é decompor em fator primo. Portanto, qual que é o primeiro número primo que a gente pode colocar aqui que é possível dividir algum desses números? Veja que vai ser o 2. 2 por 2 vai dar 1. 4 por 2 aqui vai dar 2. 6 por 2 vai dar 3. Ainda dá por 2. Descemos o 1. 2 por 2 aqui vai dar 1. 3 por 2 não dá, a gente desce o 3. Agora não dá mais por 2, mas vai dar por 3. Descemos esse 1. Descemos o 1. 3 por 3 vai dar 1. Quando todos aqui, ó, ficarem iguais a 1, então aqui encerra o cálculo de nosso mínimo múltiplo comum, que vai ser o produto desses números que estão à direita de nossa barrinha vertical aqui, ó. Então basta multiplicar esses números. 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. Assim o nosso mínimo múltiplo comum entre esses três números aqui deu 12. Portanto, nós vamos reduzir essas frações aqui ao denominador 12. Então a gente vai escrever todas aqui, ó, com o denominador 12.
Então agora a gente pega esse denominador, que é o nosso mínimo múltiplo comum, a gente divide embaixo o resultado e multiplica em cima. 12 por 2, 6 vezes 1, 6. 12 dividido por 4, 3 vezes mais 1, mais 3. 12 dividido por 6, 2 vezes mais 1, mais 2. E agora a gente soma essa parte de cima aqui, ó. Somando esses valores, nós vamos ter, ó, 6 com 3, 9, com 2, 11. Então, nosso resultado aqui deu 11 sobre 12. Portanto, a soma dos inversos desses números deu 11 sobre 12. Assim, a média harmônica nossa aqui vai ser o total de termos dividido por essa soma dos inversos, que foi 11 sobre 12. Fração sobre fração, a gente conserva a primeira aqui, que foi 3, e multiplica pela segunda invertida. Invertendo 11 sobre 12, vai ficar vezes 12 sobre 11. Para multiplicar esse número inteiro por essa fração, a gente conserva aqui um traço de fração, e vou multiplicar o 3 aqui, ó, por 12 dá 36. Isso aqui sobre 11. Assim, a média harmônica desses três números deu 36 sobre 11. E procurando isso aqui nas alternativas, a gente tem isso na letra C. Show de bola, foi uma boa questão, não foi, gente? Questão 5, pessoal, foi uma questão elaborada aqui pela banca CPCom para a prova do concurso da Prefeitura de Riacho da Cruz, no Rio Grande do Norte, do ano de 2017. A questão diz assim: a média harmônica entre esses números aqui é igual a qual desses? Então veja, os números que foram dados aqui foram esses aqui, ó. 1/3, 1/2, 2, 3 e 4. E nós queremos determinar aqui qual que é a média harmônica entre esses números. Para determinar a média harmônica, a gente vai colocar aqui um traço de fração. Aqui na parte de cima é o total de termos que nós temos aqui. Quantos termos a gente tem aqui? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui na parte de cima a gente vai colocar 5 termos. Dividido agora por quanto? Dividido pela soma dos inversos desses termos aqui, ó. Então a gente precisa encontrar qual é o inverso de cada número desse e depois a gente soma esses inversos. Então qual que é o inverso de 1 sobre 3? O inverso de 1 sobre 3 é 3 sobre 1, que é 3. Qual que é o inverso de 1 sobre 2? É 2 sobre 1, que vai dar 2. O inverso de 2 é 1 sobre 2. O inverso de 3 é 1 sobre 3. O inverso de 4 é 1 sobre 4. E agora a gente soma esses inversos. Para fazer essa soma aqui, perceba que a gente tem fração. Se a gente tem fração, observe, são frações que têm aqui denominadores diferentes. Então é preciso a gente primeiro tirar aqui o mínimo múltiplo comum entre esses denominadores para a gente reduzir todas as frações ao mesmo denominador. Então vamos tirar o mínimo aqui, ó, entre esses três números. Vamos fazer aqui a parte, o mínimo entre 2, 3 e 4. Então a gente vai colocar aqui uma barrinha vertical e a gente vai fatorar esses números. Fatorar é decompor em fator primo. Assim, qual é o primeiro número primo que a gente pode colocar aqui, que é possível dividir algum desses números? Veja que é o 2. 2 por 2 vai dar 1. 3 por 2 não dá, a gente desce o 3. 4 por 2 vai dar 2. Ainda dá por 2. Descemos esse 1. 3 por 2 não dá, a gente desce o 3. 2 por 2 vai dar 1. Agora não dá mais por 2, mas vai dar por 3. Descemos esse 1. 3 por 3 aqui vai dar 1. Descemos o 1. Quando todo mundo aqui, ó, ficou igual a 1, então aqui encerra o cálculo de nosso mínimo múltiplo comum, que vai ser o produto desses números que estão à direita de nossa barrinha vertical. Então agora é só multiplicar esses valores aqui. 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. Assim o nosso mínimo múltiplo comum entre esses números aqui foi 12. Dessa forma nós vamos reduzir todas essas frações aqui ao mesmo denominador, que é esse mínimo múltiplo comum, que é 12. Agora a gente pega esse mínimo, divide embaixo o resultado e multiplica em cima. Então 12 dividido por 1, tem embaixo do 3 aqui, vai ficar 12. Vezes 3, 36. 12 dividido por 1, tem embaixo do 2 aqui, vai dar 12. Vezes 2, 24. 12 dividido por 2, 6. Vezes 1 aqui, ó, mais 6. 12 dividido por 3, 4 vezes mais 1, mais 4. 12 dividido por 4, 3 vezes mais 1, mais 3. E agora a gente soma essa parte de cima aqui, ó. Somando isso aqui, nós vamos ter quanto? 36, aqui com 24 dá 60. 6 mais 4, 10. 60 com 10, 70. Mais 3, 73. Então, a soma dos inversos desses números deu 73 sobre 12.
Então a nossa média harmônica vai ser o total de termos, que são 5 dividido pela soma dos inversos que a gente encontrou, que é 73 sobre 12. E agora aqui nós temos fração sobre fração. Então a gente conserva a primeira aqui, que é 5, multiplica pela segunda invertida. Invertendo 73 sobre 12 vai ficar vezes 12 sobre 73. Para multiplicar esse número inteiro por essa fração, a gente vai colocar traço de fração, vamos multiplicar os 5 vezes 12. Então 5 vezes 12 vai dar 60, e isso sobre 73. Portanto, a média harmônica entre esses números aqui deu 60 sobre 73. E essa resposta a gente tem aqui na letra D. Show de bola, foi mais uma boa questão, não foi, gente? Questão 6, pessoal, foi uma questão elaborada pela banca CCERJ para a prova do vestibular da CEDERJ do ano de 2012. A questão diz assim: a média harmônica H de dois números reais positivos A e B é definida por essa expressão. Sendo assim, é correto afirmar que a média harmônica dos números A igual a 2 e B igual a 3 é igual a qual desses daqui? Então, observe, já informou para a gente que a média harmônica de dois números positivos A e B aqui é definida por essa expressão. H igual a 2 sobre 1 sobre A mais 1 sobre B. Aí está querendo que a gente determine aqui qual que é a média harmônica dos números que é dados por A igual a 2 e B igual a 3. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar primeiro essa soma desses inversos aqui, vamos resolver. 1 sobre A mais 1 sobre B. Observe, nós temos essa soma de frações aqui, onde os denominadores são diferentes. Então, a gente precisa reduzir ao mesmo denominador. Como são duas letras diferentes, o meu mínimo de comum aqui vai ser o produto entre elas. Então, aqui nós vamos reduzir todas a esse produto, A vezes B. Pegamos esse mínimo, agora a gente divide embaixo o resultado e multiplica em cima. Então, AB dividido por A dá B, vezes 1 aqui vai ficar B. AB dividido por B dá A, vezes mais 1, mais A. Pronto, então, essa soma aqui deu esse valor aqui, ó, essa fração. Só que a gente já sabe que o valor do B aqui, ó, é 3. E o valor do A é 2. Aqui também, o valor do A é 2 e o valor do B é 3. Portanto, essa nossa fração vai ser traço de fração, 3 mais 2 aqui vai dar 5. 2 vezes 3 aqui vai dar 6. Então, a soma dos inversos desses números deu 5 sobre 6. Portanto, a nossa média harmônica aqui vai ser traço de fração, aqui na parte de cima vai ser o 2, e essa soma aqui a gente encontrou que é 5 sobre 6. Fração sobre fração, a gente conserva a primeira, que é 2, e multiplica pela segunda invertida. Invertendo 5 sobre 6 vai ficar vezes 6 sobre 5. Para multiplicar 2 por essa fração, a gente vai colocar traço de fração, 2 a gente multiplica por 6, que vai dar 12, tudo isso sobre 5. Então, a média harmônica desses números deu 12 sobre 5. E essa resposta a gente tem aqui na letra D. Show de bola, foi mais uma questão bem tranquila, não foi, gente? Questão 7, pessoal, diz assim: a média harmônica entre 2, 4, 5, x é igual à razão entre 240 e 67. Sendo assim, o valor de x é qual desses daqui? Bom, então veja, que ele está falando aqui da média harmônica entre esses números aqui, ó, 2, 4, 5 e x. Informou que a média harmônica entre esses números aqui é igual à razão entre esses dois números, 240 e 67. Então, primeiramente, vamos encontrar aqui qual que é a média harmônica entre esses números. Então, vamos colocar aqui ó, um traço de fração. A média harmônica vai ser, na parte de cima aqui, o total de termos que nós temos. O total de termos que a gente tem aqui, ó, repare, são 4 termos. Então, aqui na parte de cima a gente vai colocar 4. Na parte de baixo é a soma dos inversos desses números. Bom, qual é o inverso de 2? O inverso de 2 é 1 sobre 2. Qual é o inverso de 4? É 1 sobre 4. Qual é o inverso de 5? É 1 sobre 5. E o inverso de x é 1 sobre x. É a soma desses inversos aqui. Então, nós vamos somar aqui ó, essas frações. Como são frações com denominadores diferentes, a gente precisa reduzir aqui ao mesmo denominador.
Para isso a gente precisa tirar aqui o mínimo múltiplo comum. Como nós temos aqui números e letras, então nós vamos ter esses números aqui e temos essa letra x. Então para a gente tirar o mínimo múltiplo comum, a gente vai tirar primeiramente aqui o mínimo entre esses números. Vamos calcular esse mínimo aqui à parte. Vou calcular o mínimo aqui entre 2, 4 e 5. Então a gente coloca aqui uma barrinha vertical e a gente vai fatorar esses números. Fatorar e decompor em fator primo. Então qual que é o primeiro número primo que a gente pode colocar aqui que é possível dividir algum desses números? Repare que é o 2. 2 dividido por 2 vai dar 1. 4 por 2 vai dar 2. 5 por 2 não dá, a gente desce o 5. Ainda dá por 2. Descemos o 1, 2 por 2 vai dar 1, 5 por 2 não dá, a gente desce o 5. E agora não dá mais por 2, mas vai dar por 5. Descemos esse 1, descemos o 1, 5 por 5 vai dar 1. Quando todo mundo aqui ficou igual a 1, então aqui encerra o cálculo de nosso mínimo múltiplo comum, que vai ser o produto desses números que estão à direita de nossa barrinha vertical. Multiplicando esses números aqui, a gente vai ter 2 vezes 2, 4 vezes 5, 20. Então observe. O mínimo múltiplo comum entre esses números aqui deu 20. Como tem também uma letra, vai ser o produto desse mínimo múltiplo comum por essa letra x. Então, o mínimo múltiplo comum entre os 4 aqui vai dar 20x. Então, a gente vai reduzir essas frações aqui, todas a esse mínimo múltiplo comum. Então, vamos ficar com uma fração única, com o denominador 20x. Agora, a gente pega esse mínimo aqui, a gente divide embaixo o resultado e multiplica em cima. 20x dividido por 2 aqui vai ficar 10x, vezes 1, 10x. 20x dividido por 4 dá 5x, vezes 1, mais 5x. 20x dividido por 5, 4x, vezes mais 1, mais 4x. 20x dividido por x, repare, 20x dividido por x vai sobrar 20. Esse 20 vezes mais 1 vai ficar mais 20. Portanto, isso aqui vai ser traço de fração. Fazendo as continhas aqui, 10x mais 5x, aqui vai dar 15x, mais 4x, 19x, mais 20, tudo isso sobre 20x. Pronto, então a soma dos inversos desses números aqui deu essa fração aqui, 19x mais 20 sobre 20x. Portanto, a média harmônica vai ser o total de termos, que são 4, dividido por essa soma dos inversos, que foi 19x mais 20 sobre 20x. Fração sobre fração, a gente conserva a primeira, que é 4, e multiplica pela segunda invertida. Invertendo isso aqui vai ficar vezes 20x sobre 19x mais 20. Para multiplicar esse número inteiro por essa fração, a gente vai colocar aqui um traço de fração. Esse 4 a gente multiplica aqui por 20x, vai dar 80x. Tudo isso sobre 19x mais 20. Pronto, encontramos a média harmônica desses valores aqui. Mas ele informou que essa média harmônica aqui, que é 80x sobre 19x mais 20, é igual à razão entre esses números aqui. Razão em matemática a gente sabe que é uma divisão. Então isso aqui tem que ser igual a um traço de fração, essa razão entre 240 e 67. Pronto, então nós temos essa igualdade aqui entre essas duas razões. Portanto, isso aqui é uma proporção. E numa proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, basta a gente pegar isso aqui e multiplicar em cruz. 67 aqui. Se você multiplicar aí por 80x, fazendo essas continhas aí no cantinho do papel, você vai chegar em 5.360 vezes x, que é igual a 240 aqui agora, vezes 19x mais 20. Aqui a gente vai aplicar a propriedade distributiva. Vamos pegar esse 240 e multiplicar todo mundo que está aqui dentro do parênteses. Portanto, vai ficar 5.360x é igual. Fazendo essas continhas aí novamente no cantinho do papel. Multiplicando 240 aqui por 19, se você fizer essas continhas, você vai chegar em 4.560 vezes x. Agora, 240 multiplicando aqui por 20, você vai chegar em 4.800. Vamos pegar esse 4.560x e passar aqui para o primeiro membro. Então, vem para cá menos 4.560x. 5.360x menos 4.560x, aqui vai dar 800x. E isso vai ser igual a 4.800. Para achar agora o valor do x, só pegar esse 800. Está aqui multiplicando, a gente passa para cá dividindo. Dividindo 4.800 aqui por 800, eu vou cancelar 2 zerinhos aqui com 2 zerinhos. Fica 48 dividido por 8, que vai dar 6. Portanto, o valor do x deu 6. E essa resposta tem aqui na letra B.
Show de bola, foi uma boa questão, não foi, gente? Questão 8, pessoal, foi uma questão elaborada aqui pela banca IAN para a prova do concurso da Prefeitura de Guaratinguetá do ano de 2016. A questão diz assim: sabendo-se que a média aritmética e a média harmônica entre dois números naturais valem respectivamente 10 e 32 sobre 5, então a média geométrica entre esses números é igual a qual desses daqui? Bom, veja que o texto falou: sabendo-se que a média aritmética e a média harmônica entre dois números naturais valem esses valores aqui, ó, respectivamente, ou seja, nessa ordem. Mas quais são esses dois números naturais? Isso a gente não sabe. Então, vou falar que esses dois números naturais eu vou chamar aqui, ó, de A e de B. Mas ele informou que a média aritmética entre esses dois números aqui, como é na ordem, então a média aritmética aqui é 10 e a média harmônica é 32 sobre 5. Média aritmética a gente sabe que é a soma dos termos dividido pelo total de termos. Então vamos colocar aqui um traço de fração. Aqui na parte de cima vai ser a soma dos termos, portanto vai ser a soma desses dois valores aqui, ó, A mais B, dividido pelo total de termos aqui, ó, que são 2. Essa média ele informou que vale 10. Vamos pegar esse 2, está aqui dividindo e passando para cá multiplicando. Então vamos ter que a soma A mais B igual a 2 vezes 10 vai dar 20. Por outro lado, nós também sabemos que a média harmônica entre esses dois números aqui vale 32 sobre 5. Bom, então vamos calcular primeiro aqui essa média harmônica. Para calcular a média harmônica, eu vou colocar aqui um traço de fração. Na parte de cima é o total de termos que a gente tem aqui, que são 2 termos. Então, 2. Dividido aqui pela soma dos inversos desses valores. Bom, qual que é o inverso de A? O inverso de A é 1 sobre A. O inverso de B, 1 sobre B. É a soma desses inversos. Então, eu preciso somar aqui, ó, essas frações. Então, vamos tirar o mínimo aqui. Ó. O nosso mínimo aqui vai ser A vezes B. Então, aqui vai ficar o nosso mínimo é AB. Pegamos esse mínimo, dividimos embaixo o resultado e multiplica em cima. AB dividido por A dá B. Vezes 1 aqui vai ficar B. AB dividido por B dá A. Vezes mais 1, mais A. Agora, observe. Essa soma B mais A aqui é a mesma soma A mais B. A ordem das parcelas não altera a soma. B mais A ou A mais B é a mesma coisa, e isso a gente sabe aqui, ó, que vai dar 20. Portanto, a soma dos inversos aqui deu 20 sobre AB. Portanto, isso aqui vai ficar 2 dividido aqui por essa soma dos inversos, que é 20 sobre AB. Fração sobre fração, a gente conserva a primeira aqui, que é 2, multiplica pela segunda invertida. Então, vezes aqui, ó, AB sobre 20. Dá para simplificar esse 2 com 20, aqui sobrou 10. Então, o resultado disso aqui deu AB sobre 10. Portanto, a minha média harmônica é AB sobre 10. Só que nós sabemos que essa média harmônica, que é AB sobre 10, é igual a 32 sobre 5. Vamos pegar esse 10, está aqui dividindo, passei para cá multiplicando. Então, nós vamos ter aqui, ó, que AB é igual, traço de fração, 10 vezes 32, isso aqui vai dar 320. Dividido aqui, ó, por 5, fazendo as continhas, dá quanto? 320. Dividido aqui por 5 vai dar 64. Então, já sei que A vezes B é 64. A questão quer que a gente determine aqui qual que é a média geométrica entre esses dois números. Para determinar a média geométrica, a gente vai colocar aqui, ó, uma raiz, onde o índice aqui é a quantidade de termos que nós temos. Nós temos 2 termos, então meu índice aqui vai ser 2. Do produto entre esses termos, então de A vezes B. Agora repare, esse A vezes B aqui, a gente já tem o resultado dele aqui, ó. A vezes B aqui é 64. Portanto, isso aqui vai ser essa raiz de índice 2. Raiz de índice 2 é a raiz quadrada, que a gente não precisa escrever esse 2 aqui, ó. Então, vai ser a raiz quadrada desse produto, que é 64. E a raiz quadrada de 64 é quanto? Raiz de 64 é 8. Então, a média geométrica entre esses números deu 8. E essa resposta tem aqui na letra C. Show de bola! Foi uma bela questão, não foi, gente? Questão 9, pessoal, foi uma questão elaborada aqui pela banca Verbena para a prova do concurso do Instituto Federal de Goiás do ano de 2023. A questão diz assim: se A e B são dois números reais não nulos, sua média harmônica é definida como 2 sobre 1 sobre A mais 1 sobre B.
qual deve ser a relação entre A e B para que a sua média harmônica seja igual à sua média aritmética? Bom, veja que a questão falou que nós temos aqui dois números A e B. São números reais, não nulos. Informou que a média harmônica é definida aqui como 2 sobre 1 sobre A mais 1 sobre B. Então, de fato, aqui nós temos a média harmônica desses dois números. É o total de números dividido aqui pela soma de seus inversos. Vamos fazer aqui essa soma dos inversos aqui, 1 sobre A mais 1 sobre B. Observe, a gente tem aqui essa soma dessas frações. Então a gente precisa tirar aqui o mínimo múltiplo comum. E o nosso mínimo aqui, observe, vai ser AB. Pegamos esse mínimo, dividimos embaixo, o resultado a gente multiplica em cima. Então AB dividido por A vai dar B, vezes 1 vai dar B. AB dividido por B dá A, vezes mais 1 vai ficar mais A. Observe que essa soma B mais A é a mesma soma A mais B. A ordem das parcelas não altera a soma. Portanto, o resultado dessa soma aqui vai ser A mais B sobre AB. Assim, a nossa média harmônica pode ser reescrita assim, traço de fração, na parte de cima é o total de termos que são 2, na parte de baixo é essa soma dos inversos. E essa soma dos inversos a gente transformou nisso aqui, A mais B sobre AB. Fração sobre fração a gente conserva a parte de cima, que é 2, e multiplica pela parte de baixo invertida. Então aqui tem A mais B sobre AB, então vai ficar vezes AB sobre A mais B. E agora aqui é só multiplicar o 2 por essa fração. Então vamos colocar aqui, traço de fração. O 2 a gente vai multiplicar aqui por AB, então 2 vezes AB vai ficar 2AB. Sobre a soma A mais B. Pronto, então o resultado dessa média harmônica deu esse valor aqui, 2AB sobre A mais B. Só que eu quero saber qual deve ser a relação entre A e B para que essa média harmônica agora que a gente encontrou, 2AB sobre A mais B, seja igual à sua média aritmética entre esses dois números. Média aritmética a gente sabe que é a soma dos termos dividido pelo total de termos. Então, esse resultado da média harmônica aqui tem que ser igual a traço de fração. Aqui na parte de cima vai ser a soma dos termos, portanto, A mais B, sobre o total de termos que são 2. Então, essa média harmônica tem que ser igual à média aritmética dos dois números. E ele quer saber qual deve ser a relação que existe entre A e B. Pronto, agora repare que nós temos essa igualdade aqui. Então é só pegar isso e multiplicar em cruz. A mais B vezes A mais B vai ser A mais B ao quadrado, que é igual a 2 vezes 2AB. 2 vezes 2AB, 2 vezes 2, 4. Então isso aqui vai ficar 4AB. Agora repare que aqui nós temos esse quadrado da soma de dois termos. Então vamos desenvolver esse quadrado aqui. Vai ficar quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o segundo termo ao quadrado. Pronto, desenvolvemos esse quadrado e isso aqui é igual a 4AB. Agora vamos pegar esse 4AB e vamos passar aqui para o primeiro membro. Então aqui vai ficar A ao quadrado, vem para cá menos 4AB. 2AB menos 4AB vai ficar menos 2AB, mais B ao quadrado. Não sobrou nada de lá, então isso aqui vai ser igual a zero. Agora observe, aqui nós temos A ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado, que é igual a zero. Repare, isso aqui é um trinômio quadrado perfeito. Isso aqui é a mesma coisa que a gente escrever A menos B, tudo ao quadrado, que é o quadrado da diferença de dois termos. Se você desenvolver esse quadrado, você vai chegar nisso aqui, quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo termo ao quadrado, e isso é igual a zero. Operação inversa exponenciação é a radiciação, portanto, A menos B vai ser a raiz quadrada de zero, e a raiz quadrada de zero é zero. Agora é só pegar esse menos B e passar aqui para o segundo membro. Então a gente vai ter que o A passando o menos B para lá vai mais B. Então é necessário que o A seja igual a B. Então qual deve ser a relação entre A e B para que a sua média harmônica seja igual à sua média aritmética? É necessário que o A seja igual a B ou que o B seja igual a A. Procurando isso aqui nas alternativas, repare, nós temos aqui B igual a A. Então é necessário que o B seja igual a alternativa letra D. Show de bola, foi uma boa questão, não foi, gente?
Questão 10, pessoal, foi uma questão aqui da Universidade de Pernambuco do ano de 2023. A questão diz assim: a média harmônica MH de dois números A e B pode ser calculada por meio da seguinte fórmula: MH igual a 2 sobre 1 sobre A mais 1 sobre B. As médias aritmética e geométrica desses dois números são 9 e 6, respectivamente. Qual é, portanto, a média harmônica desses números? Bom, veja que a questão está falando para a gente que a média harmônica MH de dois números aqui que está chamando de A e B pode ser calculada através dessa fórmula. MH é igual a 2 sobre 1 sobre A mais 1 sobre B. Informou que as médias aritmética e geométrica desses dois números são 9 e 6, respectivamente, portanto, nessa ordem. Significa, então, que a média aritmética desses dois números é 9 e a média geométrica desses dois números aí é 6. Média aritmética, a gente sabe que é a soma dos termos dividido pelo total de termos. Então, vamos colocar aqui um traço de fração. A soma dos termos vai ser a soma desses dois números aqui, que é A mais B, dividido pelo total de termos, que é 2. E essa média aritmética, ele informou para a gente que vale 9. Vamos pegar esse 2 que está aqui dividindo e passando para cá multiplicando. Então, a gente vai ter que A mais B é igual a 2 vezes 9, vai dar 18. Pronto, chegamos aqui nesta equação. Por outro lado, ele também informou que a média geométrica desses dois números é 6. Bom, média geométrica vai ser uma raiz, onde o índice do radical é a quantidade de termos que a gente tem. Nós temos aqui dois termos, então vai ser uma raiz de índice 2, é uma raiz quadrada, do produto desses dois números, então de A vezes B. Mas essa média geométrica ele informou para a gente que vale 6. Bom, para a gente poder retirar esse radical aqui, perceba que nós temos aqui uma equação irracional. Então, eu tenho que elevar os dois lados da igualdade aqui a um expoente que seja igual ao índice do radical. Como o índice do radical aqui é 2, eu vou elevar os dois lados da igualdade aqui a 2. E ao elevar essa raiz aqui a 2, eu vou poder cancelar esse expoente 2 com o índice do radical. Então, aqui vai sobrar A vezes B ou simplesmente AB. E aqui vai ficar 6 ao quadrado, que vai dar 36. Chegamos nessa outra equação, A vezes B igual a 36. Aí ele quer que a gente determine aqui qual que é a média harmônica desses dois números, mas nós já sabemos que a média harmônica é esse total de termos aqui, que são 2, dividido por essa soma desses inversos. Vamos fazer essa soma aqui primeiro, 1 sobre A mais 1 sobre B. Bom, repare, aqui nós temos essa soma de fração, então vamos tirar aqui o nosso mínimo, que é AB. Pegamos esse mínimo, dividimos embaixo, o resultado e multiplica em cima. AB dividido por A dá B vezes 1, vai ficar B. AB dividido por B dá A vezes mais 1, mais A. Só que observe, B mais A aqui é a mesma coisa de A mais B. A ordem das parcelas não altera a soma. E A mais B aqui a gente sabe que é 18. Então, esta soma B mais A aqui é a mesma coisa de A mais B, que vai dar 18. E esse produto A vezes B, a gente também já sabe aqui que é 36. Portanto, esse resultado aqui vai ficar 18 sobre 36, que a gente pode simplificar aqui, dividindo em cima e embaixo por 18. 18 por 18 vai dar 1. 36 por 18 vai dar 2. Portanto, esta soma aqui vai dar 1 sobre 2. Assim, a média harmônica que a questão está querendo vai ser traço de fração, em cima vai ficar o 2, e essa soma que nós encontramos que é 1 sobre 2. Fração sobre fração, a gente conserva a primeira, que é 2, e multiplica pela segunda invertida. Então, vezes 2 sobre 1. 2 vezes 2, 4 sobre 1 vai dar 4. Assim, a média harmônica desses dois números deu 4, e essa resposta a gente tem aqui na letra B. Show de bola, foi uma bela questão, não foi, gente? É isso aí, pessoal, gostaram? Então deixe um like, compartilhe e comente, porque dessa forma poderemos continuar ajudando muitas outras pessoas que gostam e que também precisam estudar matemática, beleza? Valeu, gente, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!